estudos bíblicos aqui pelo perfil no YouTube e no Facebook da Congregação Evangélica Luterana Cristo, a CELC de Teresina. Deus abençoe todos vocês. Hoje nós vamos ver Hebreus 4, temas bem interessantes, como o descanso de Deus, o descanso que nós temos em Deus, e que o sábado da lei judaica passou. Hoje o nosso descanso é em qualquer dia, confiando em Deus, confiar em Deus e vindo na casa dele adorar e render culto e receber de Deus a sua palavra e os seus sacramentos. Nós fazemos esse estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, abençoa cada um dos que estão assistindo, que eles possam meditar na Tua Palavra, estudar a Tua Palavra e ter gosto em ler a Tua Palavra e ter contato com a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler os versículos 1 a 5, começando. O que dizem os versículos 1 a 5? Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Aqui está falando do descanso sabático de Deus. Deus criou o universo em 6 dias e no sétimo descansou. E Deus fez uma promessa de descanso. Jesus disse que todos os que estão cansados e sobrecarregados podem ir a Jesus e que eles receberão descanso. Esse descanso é a paz e a alegria no Espírito Santo. Essa paz e essa alegria que o Espírito Santo nos dá e que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. Muitos ficam tão imersos em dores e problemas que duvidam se estão realmente crendo, porque se sentem mal e não conseguem sentir a alegria do Espírito Santo. Tem gente que acha que por estar numa situação difícil e estar triste, desanimado, a fé esteja fraca, porque não está conseguindo sentir alegria e paz no Espírito Santo. Isso é normal, mas nós temos que crer que Deus está conosco e nos ama, e Ele nos recebe mesmo cheio de problemas, cheio de pecados. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós somos aceitos por Deus, mesmo com problemas na fé, e Ele nos aceita e nos dá aquilo que precisamos. O autor ainda está falando do povo de Israel, que foi libertado do Egito através de Moisés e que não aproveitou as bênçãos de Deus na terra prometida porque não creram. Ou seja, quando o autor está falando dos incrédulos, daqueles que não creram, ele está falando dos judeus, que assim como quando estavam com Moisés não creram e por isso não herdaram a terra prometida, os filhos deles que herdaram, assim também com Jesus a maioria não creu e não usufruíram das promessas de Deus, da terra prometida que Deus tem no céu. Aqueles que não creem estão jogando fora a sua herança da terra prometida. Essa terra prometida do futuro que vem e nos dará descanso desta vida cheia de desafios que nós temos. Nós teremos no céu um descanso perpétuo, essa herança da terra prometida no futuro. E mesmo nesta vida nós podemos sentir um gostinho dessa paz, dessa alegria no Espírito Santo, se nós confiarmos em Deus. E mesmo confiando em Deus nós vamos ter tristeza, angústia, problemas, isso vai acontecer, mas nós podemos ter uma nova perspectiva, sabendo que Deus está conosco e por isso nós não vamos desanimar, nós não vamos desistir de tudo, mas nós vamos continuar firmes com Jesus Cristo. O descanso que o autor está falando é maior do que guardar o sábado como dia específico para descansar.
Em Cristo todos os dias são dias de descanso. O descanso é espiritual, é a confiança em que Deus nos faz descansar e saber que Deus está conosco e nos deu como herança a vida eterna. Então esse descanso que o autor de Hebreus está falando é muito melhor do que o sábado dos judeus, ou que legalistas também querem guardar o sábado, um dia específico, sexta-feira, 6 horas da tarde, até sábado, 6 horas da tarde. Enfim, isso é desnecessário na nova aliança. Nós temos um descanso espiritual que é muito melhor do que o descanso cerimonial de um dia inteiro para Deus. Vamos ler os versículos 6 a 10. O que dizem os versículos 6 a 10? Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito do outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. A palavra sábado significa descanso. Então Deus quer que nós guardemos um descanso. Não é o dia de sábado. No Brasil nós chamamos o dia de descanso, o sábado, né? Nós colocamos o 7º dia do nosso calendário com a palavra sábado, que significa descanso. Mas em vários outros países não tem isso. O sábado é outro nome, né? Por exemplo, em inglês é Saturday, então não tem nada a ver com sábado. Não é um dia específico que nós temos que guardar para descansar. Não é um dia específico. Aqui em Jesus Cristo, nós temos um descanso bem melhor. Não é o sábado dos adventistas, dos judeus, que aliás são diferentes um do outro. Os adventistas não guardam o sábado como os judeus o guardam. Os judeus não comem nem comida quente no sábado, os adventistas comem. Enfim, o legalismo é terrível, né? Dá regras que nós não precisamos seguir e acaba atrapalhando a nossa vida. Então nós temos um descanso em Deus. Graças a Deus nós temos um dia de folga. Isso é bom também, isso é muito bom, acatando o modelo bíblico. Mas nesse dia de folga a gente não precisa cumprir as cerimônias que a Bíblia coloca no Antigo Testamento, a lei de Moisés. A gente não precisa deixar de acender fogo, deixar de comer comida quente, não ficar o dia inteiro deitado sem fazer nada. Nós não temos nada dessa regra. A gente pode ter na nossa folga um momento de lazer, um momento com a família. Nós podemos, e é bom que nós façamos isso, podemos vir à igreja, receber a palavra, os sacramentos, receber as bênçãos de Deus. Então, a folga, nosso dia de folga, de descanso, ele é uma bênção de Deus para nós. E essas leis que tinham na época do Antigo Testamento, elas caíram em Jesus. Então nós podemos ter um dia alegre, um dia feliz, não cerimônias obrigatórias que as pessoas tinham que cumprir antes de Jesus vir ao mundo. Então, como Jesus cumpriu a lei do sábado, hoje o sábado, o sabat, descanso, ele é confiar em Jesus Cristo. Quando nós confiamos em Jesus Cristo, nós estamos cumprindo a lei do sábado, ainda que de maneira imperfeita, porque a nossa confiança também é pecaminosa, né? A gente sempre tem pecado, duvida, tem um monte de... Nós somos fracos, né? Mas Deus recebe a nossa confiança e nos justifica, nos abençoa, porque nós estamos confiando em Deus. E esse é o sábado na nova aliança. A palavra de Deus deve ser recebida com fé. Devemos crer no que Deus fala através de sua palavra. Se ficamos hesitantes e descrentes do que a palavra de Deus diz, então não entramos no descanso de Deus. Ficamos preocupados com as coisas do mundo e somos consumidos
pelas preocupações e problemas, porque duvidamos de Deus. Eu vejo muito isso nas pessoas que negam que a Bíblia é a palavra de Deus. Elas estão sempre militantes, revoltadas, com raiva e tudo mais. Elas não encontram paz porque elas não acreditam na Bíblia como palavra de Deus. Elas selecionam aquilo que elas acham bom na Bíblia e pegam para elas. Aquilo que elas não acham bom, elas jogam fora. E nunca chegam a um descanso, a paz que o Espírito Santo dá, porque tem essa falta de fé, né? Então, se nós confiamos nas promessas de Deus que estão na Bíblia, a palavra de Deus, nós temos acesso a essa paz, a esse descanso que Deus nos dá. E eu não estou falando de doença, por exemplo, a depressão, onde a pessoa não consegue ficar feliz, ela fica triste o tempo todo, ou surtos psicóticos. É difícil você lidar com surtos psicóticos, a pessoa fica às vezes catatônica, ou se torna extremamente agressiva, irritada, ou fica muito triste, ou fala nada com nada. Então essas doenças elas devem receber tratamento, né? O próprio Jesus sofreu quando ele, antes de ser crucificado, ele suou sangue, pedindo a Deus que passasse aquele cálice, mas ele falou, seja feita a tua vontade. Então ele foi, pela vontade de Deus, se entregar naquela cruz por nós. Mas ele sofreu na cruz, sofreu antes da cruz e ele teve o prêmio através da ressurreição. E nós também podemos sofrer com doenças, então não trate mal uma pessoa que está com depressão, esquizofrenia, bipolaridade ou qualquer problema mental que afete o raciocínio da pessoa e ela fica mal, ela fica angustiada e sem controle, ela não tem como controlar aquilo. Então você tem que ter paciência com essas pessoas e orar para que Deus abençoe. E quando essas pessoas estiverem bem, que elas possam lembrar que Deus as ama, que Deus ama essas pessoas e que elas têm acesso também à paz que Deus dá. Quando elas estiverem bem, quando elas estiverem na sua plena capacidade de raciocínio. Mas quando elas estiverem em surto ou problemas muito grandes, né, de depressão ou outra doença, esquizofrenia, bipolaridade, borderline, déficit de atenção, enfim, se ela tiver algum surto psicótico, alguma coisa que leve a pessoa a ficar muito triste ou muito irritada, nós temos que ter paciência para que esse surto passe e levar a pessoa a um atendimento médico para que ela possa receber um tratamento para melhorar esses problemas. Não existe magia, né? A palavra de Deus não é mágica, não é só orar e aquilo vai passar. Pode não passar mesmo você orando, porque nós somos frágeis, nós temos essa vida na carne que é frágil, que está se degenerando, né? A nossa vida, a nossa carne está morrendo, então nós temos essa degeneração que pode acontecer com muitas pessoas em relação à sua capacidade de raciocínio e ao seu humor. Ela pode não se sentir bem, mesmo numa situação em que ela está bem. Então nós temos que ter paciência e ajudar essa pessoa com um abraço, com carinho e aconselhando que ela vá ao médico e faça o tratamento. Se já estiver fazendo tratamento, ter paciência para que aquele momento ruim da pessoa passe e depois que o momento estiver melhor, nós possamos lembrá-las das promessas de Deus e que elas têm acesso à paz de Deus, a paz de Deus em Cristo que o Espírito Santo nos dá. Versículos 11 a 13 diz assim: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O autor não diz que é pelo esforço que nós encontramos descanso em Deus, mas está dizendo para termos em mente esse descanso, para que nós não caiamos na incredulidade, mas continuar confiando em Deus. Então nós temos
que nos esforçar em manter isso em mente, mesmo nos problemas, mesmo quando a gente não vê nenhuma saída. Nós temos que lembrar que Deus está conosco e que nós temos acesso a esse descanso. E esse é o tipo de esforço que tem, né? Mas Deus nos abençoa, nos recompensa pela fé que nós temos, não pelas obras, não pelo nosso esforço. O esforço é uma bênção para nós, para que nós possamos usufruir dessa bênção que Deus já nos deu em Cristo Jesus, e o Espírito Santo coloca diante de nós. Então nós podemos, já que nós já temos essa bênção, esse descanso, esse consolo do Espírito Santo, então vamos nos esforçar para que nós possamos lembrar disso nos momentos em que mais precisamos. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela nunca volta vazia. Ela entra em nosso ser e coloca o nosso orgulho por terra, porque ela julga os nossos pensamentos e intenções e nos encontra pecadores. A palavra de Deus precisa primeiro matar para depois dar vida. Primeiro somos mortos pela lei, que nos condena e nos coloca no inferno. Então somos vivificados pelo Evangelho, que é a boa notícia da nossa salvação. Por isso ela é de dois gumes, lei e Evangelho, nos matando e nos dando vida. Então quando nós ouvimos da Bíblia, nós lemos na Bíblia a palavra de Deus nos condenando, é a lei falando ao nosso coração que nós somos condenáveis. Mas a lei só é parte da mensagem da Bíblia, não é toda a Bíblia. A outra parte, que é a mais importante para nós, porque é a que mais nos beneficia, é o Evangelho, que fala do perdão e da graça de Deus para nós. Então nós temos essas duas frentes da palavra de Deus, lei e Evangelho, que fala conosco, nos mostra pecadores, mas também nos mostra das delícias do perdão de Deus, da graça de Deus. Vamos ler os versículos 14 a 16, que dizem assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximamo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sumo sacerdote é uma posição maior do que a dos sacerdotes. Jesus é o nosso sumo sacerdote. No Antigo Testamento, os sacerdotes levavam sacrifícios a Deus e assim o povo conseguia o perdão de pecados. Quando os animais que eles levavam para o sacerdote eram sacrificados. Jesus se sacrificou por nós e entregou sua própria vida. Então ele é maior do que todos os sacerdotes, porque ele deu a maior oferta e por ele nós temos o perdão de Deus. Então Deus deu a si mesmo, ele mesmo foi imolado, Deus Filho, Jesus Cristo, ele foi imolado, ele foi morto na cruz, derramou o seu sangue para o nosso perdão, para a nossa salvação. Então ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele se entregou. No vídeo da semana que vem nós vamos entender as ordens dos sacerdotes, a ordem araônica e a ordem de Melquisedeque. Mas agora a gente fala que Jesus Cristo é um sacerdote único, não tem outro sacerdote como ele, porque ele é o sumo sacerdote e por isso nós temos o perdão, porque ele é perfeito e fez o sacrifício perfeito por nós. Temos que ter fé não só de palavras, mas crer de verdade no que confessamos, no que falamos. Assim teremos descanso diante dos problemas da vida. Mandar versículo bíblico no WhatsApp é muito bonitinho, mas a gente tem que ler aquele versículo e confiar que é para nós, aquilo é por mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é para mim, é para você. Ele não é um versículo bonitinho que você compartilha na internet. Ele é uma passagem da palavra de Deus que fala de mim, que fala de você. Nós fazemos parte do mundo. Então todo mundo foi justificado por Jesus, e aqueles que creem recebem essa justificação pela fé de forma subjetiva, de forma pessoal. Pessoalmente recebe essa justificação. Então nós podemos continuar crendo em Deus, que nós já estamos justificados.
E o autor encerra esse capítulo dizendo que nosso acesso a Deus, ou ao trono da graça, é pela confiança, ou seja, pela fé. Temos acesso a Deus em oração e podemos falar com Deus sobre tudo que estiver no nosso coração, sem esconder nada. Então, já que nós temos acesso a Deus, acesso à graça de Deus, ao trono da graça, que Deus está querendo nos ouvir e Ele nos ouve, então nós podemos falar aquilo que está no nosso coração. Independente do que seja, nós podemos falar dessa bênção, dessa graça, dessa dádiva que recebemos em agradecimento a Deus, e também falar dos nossos problemas, daquilo que nos incomoda, daquilo que nos faz sofrer para Deus, porque Ele está de ouvidos bem abertos para nos ouvir. Amém. Vamos agradecer a Deus então, pedir que Deus abençoe vocês durante a semana. Senhor Deus, amado Pai, te agradeço pela oportunidade de meditar na Tua Palavra. Peço que o Senhor abençoe a cada um dos que estão assistindo, independente do tempo que eles estejam assistindo, para que eles possam ter suas necessidades atendidas e se lembrar sempre desse descanso que o Senhor nos dá pela fé em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana, e semana que vem estamos aqui de novo, agora sobre Hebreus 5. Se você está assistindo isso bem depois, pode ir na playlist aqui do YouTube, você vai ver os outros vídeos sobre o livro de Hebreus, o estudo bíblico que nós estamos fazendo. Deus abençoe, amém.